Seja bem-vindo. Deus eterno, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu vou falar uma coisa para você. Hoje é o dia que Deus pegou você para romper toda barreira que te impedia de chegar até Ele. Hoje você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Você vai deixar aí hoje, e Deus vai mudar a sua vida hoje, porque hoje é culto de libertação, e você agora está recebendo autoridade do Espírito Santo de Deus para romper e mudar a sua vida espiritual. Eu falei para Deus: Jesus, eu vou lá e o Senhor só me usa, eu vou só abrir minha boca e o Senhor é quem vai operar. E Deus tem uma palavra para você hoje. Eu não vou impedir Deus agir, não vou segurar nada. Eu falei, eu vou me soltar. E falei: Jesus, me usa do jeito que o Senhor quer usar. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Hoje é dia de você dar lugar. Sabe por quê? É culto de libertação. Não tem gente famosa, não tem nada, mas tem você e tem Deus. Tendo Deus aqui, rapaz, Ele vai operar, porque Ele precisa de gente que dá lugar. Se você dá lugar, Ele opera. Do jeito que tem 1, tem 50, tem 1000. Jesus. Lucas 12, 22. Deus tem uma palavra para você hoje. Você veio no culto certo. Não é culto de emoção, não é culto que o pregador está emocionado, também não é culto que vai ter só leitura e você vai ficar roncando no banco. Não, é um culto que tem uma palavra que ela vai falar com você, porque a palavra aberta é Deus falando com você. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Avança aí, vai para o versículo 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 32. Não temas. Pode sentar. Aleluia. Eu estava lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo nessa semana, e eu já estava ali fazendo meu devocional, e Deus falou comigo muito nessa mensagem, porque eu fiquei inquieto. Eu senti uma inquietação dentro de mim, uma coisa que me dava agonia. Minha esposa está contando em pedaços assim um testemunho, e a gente fica assim meio apreensivo, sem saber o que a gente vai fazer. Aí Deus, irmão, Deus é tão maravilhoso, porque não precisa chegar um dedo do céu apontando, não precisa chegar, você vir num culto para o profeta marchar até na sua frente, botar a mão na sua cabeça, gritar meio palavra de língua e fala. Não, na palavra ele abre, e ele falou bem assim: não pergunta por o que você vai comer e o que você vai vestir, antes me busca, antes me busca. Não gaste a sua energia com coisas.
com coisas terrenas. Não, gaste a sua energia me buscando, porque eu vou mostrar para você o que Deus é na vida de quem se entrega para Ele. Eu falei que eu não vou me conter hoje. Nos estudos eu me contenho, eu fico ali, fico muito técnico. Tem culto que a gente só grita e não tem palavra. Esse aqui não. Deus colocou uma palavra, mas Ele também colocou poder na palavra. Porque a igreja está buscando a Deus, e dá para você sentir uma atmosfera diferente na igreja. Esse culto hoje tem algo diferente nele, porque teve gente que estava orando de madrugada, se consagrando, apresentando esse culto, não por causa de hoje desse culto, mas apresentando porque os cultos dessa igreja a partir de hoje serão cultos transformadores. Serão cultos que você vai mudar. Você vai chegar aqui, pode chegar quebrado, mas vai sair consertado, porque Deus, Ele tem plano e tem pressa para abençoar e para transformar a vida de quem realmente se entrega para Ele. Aleluia. O contexto desse capítulo, no capítulo 12, são vários sermões, e Deus, Ele colocou algo assim: lei contra preocupação e ansiedade. Quem dos irmãos aqui já ficou preocupado? Quanto dos irmãos vive preocupado? Quanto dos irmãos acorda preocupado? Fica tenso, fica, meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? Meu Deus, eu estou com essas dívidas. Meu Deus, eu preciso resolver isso aqui hoje. E você fica desesperado sem saber o que você faz. E isso tem travado o seu dia, isso tem travado a sua vida. E Deus, Ele tem falado assim: me escuta, me escuta. Vai me escutar? Tá bom, Senhor, eu vou te escutar. E Deus, Ele começa a falar assim: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Versículo 24: considerai os corvos, que nem semeiam e nem cegam, e nem têm despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Considerai os lírios do campo, são plantas, são ervas que hoje nascem e mais tarde secam, joga-se no fogo. Quem dirá nós? Jesus também, Ele fala assim: um homem ímpio, ele não vai dar uma cobra para o seu filho se ele pedir um peixe. Ele não vai dar uma pedra se o filho pedir um pão. Quem dirá Deus que ama você? Oh Jesus, a palavra de Deus, ela está recheada de palavra de Deus falando assim: eu não vou desamparar você, eu não vou deixar você só, eu não vou deixar você abandonado. A situação parece que não vai se resolver, mas experimenta entregar na mão de Jesus Cristo. Deus eterno, aleluias. Os irmãos aqui sabem o que significa depressão? O que é depressão? Depressão é excesso de passado. O passado demais nas costas da gente começa a ficar apontando, a pessoa vai começando a ficar cabisbaixo e vai começando a ter lembrança somente pensando no passado. Ai, perdi aquele passarinho que morreu. Ai, meu Deus do céu. Ai, tanto ai. Depressão é excesso de passado. E o que é ansiedade? É excesso de futuro. É preocupação demais. Ai, meu Deus do céu, tem que pagar as contas. Ai, meu Deus, vou me despejar. Ai, meu Deus, o que é que eu vou falar? Que hino que eu vou cantar? Que palavra que eu vou pregar? Ai, é tanto ai. E já experimentou chegar diante de Deus: Senhor, pega esses ai aqui, eu não quero isso mais não. Já experimentou chegar diante de Deus: Senhor, eu lanço diante do Senhor as minhas preocupações, porque eu não estou mais suportando. Deus, Ele só quer que você chegue diante dEle e fale assim: Senhor, eu cheguei no meu limite e eu não estou mais aguentando. E se prostra diante de Deus. Você não precisa ficar fazendo oração bonita, você não precisa vir aqui na frente para se mostrar para ser ninguém. Não. No seu banheiro, você sentado, você tomando banho. No seu quarto, você ajoelhadozinho lá, quietinho, Senhor. Ele só quer que você se rasgue para Ele, que você se mostre para Ele. Deus, Ele não está à procura de gente perfeita. Jesus chorou. O contexto é outro, mas eu quero colocar porque Jesus chorou. Jesus mostrou o lado humano dele. Ele deixou ali para mostrar para as pessoas que ele também era humano. O melhor amigo dele tinha morrido, e ele se moveu de íntima compaixão, e vendo aquelas pessoas chorando, ele também começou a chorar e falou assim: onde está? Remova a pedra. E de repente ele, numa voz: Lázaro, saia. E Lázaro saiu. Lázaro saiu porque era Deus que estava mandando ele sair.
Mas Jesus, quando subiu nos céus, Ele também te deu essa autoridade. Marcos 16, Ele falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse capítulo 15 também fala: eu lhes dei poder sobre demônios, lhes dei poder sobre doenças, enfermidades. Vocês pisarão em cobras, elas não picarão você. Você vai curar, você vai andar, e a autoridade do Espírito Santo vai estar sobre você. Chegou em Pedro, que era um desviado. Chegou no Pedro, transformou ele deixou de ser aquele Simão e se transformou numa pedra. A pedra é Jesus, que foi rejeitado, e Jesus se transformou a base da igreja, a qual Pedro caminhou e levantou e fundou, juntamente com os outros apóstolos, a igreja. E chegou até gente por um Paulo, mostrando a fé e que Deus pode fazer, pegar uma pessoa pior do mundo e transformar no maior evangelista que teve no Novo Testamento. Deus é esse Deus. Eu quero apresentar para você um Deus que Ele não vai deixar você desamparado. Eu quero mostrar para você um Deus que Ele está aqui para libertar você. Você que chegou pesado aqui hoje, cansado, saturado dessa situação, leia a Bíblia comigo. É Lucas capítulo 12, no 22, e a gente vai começar a correr os versículos. E eu quero que você entenda que Deus é Deus. Não interessa o tamanho da sua dificuldade, Ele é Deus. É Ele, o nome dele é o Eu Sou. Ele chegou para Moisés e falou: diga lá para aquele faraó que o Eu Sou mandou você libertar o meu povo. Esse é o Deus que você tem que conhecer, que parece que você não conhece mais o Deus que você serve. Muitas das vezes a gente tem limitado o poder de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem colocado impedimento em algo que Deus já pegou e falou assim: é seu, toma posse. Quantas vezes Deus prometeu para a gente que ia mudar a nossa vida, e a gente: Senhor, tem desse jeito mesmo, acontece. Rejeita, porque isso é voz do diabo na sua vida. Repreenda o medo, repreenda a acusação do diabo, porque se Jesus lá na cruz pagou um preço alto, derramando o sangue dele, lhe deixou o sangue dele todo. Irmão, Jesus verteu o sangue todinho dele lá na cruz. Todo o sangue de Jesus ficou na terra. O pastor vai falar isso aqui no domingo. Deus, Ele colocou Jesus lá. Jesus não queria, Ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí Deus olhou assim para ele: vai ter que passar, meu filho, porque é um preço que tem que pagar. E Jesus: então se faça a tua vontade. E de repente Deus pegou e permitiu o filho dele. Você não coloca o seu filho para fazer sacrifício por ninguém. Deus deu o filho dele, e ele lá na cruz falou: eu entrego o meu espírito. Ainda veio um romano e furou a costela dele, e saiu água e o resto do sangue que ficou. Ou seja, Jesus se fez expiação por você. Então você não tem motivo para ficar reclamando da vida. Você não tem motivo para ficar conformado com a situação do jeito que ela está. Você não pode aceitar essa situação que ela está impondo dentro de você. Irmãos, a dificuldade lá vai vir, é natural, mas não existe batalha ganha sem peleja. Se Davi não tivesse batalhado com os homens dele, ele não tinha se transformado no rei que ele virou. Deus tinha uma promessa sobre ele, levou 15 anos para ele virar o rei que Deus prometeu para ele. E de repente Deus pegou e mostrou para Davi, forjou Davi na luta. A vida de Davi também não foi fácil. Passaram mais de anos correndo de um maluco, correndo atrás dele, montando emboscada, querendo matá-lo. E você está correndo por causa de uma situação que começou a prejudicar você. Você fala: não vou mais para a igreja. Esse negócio de igreja, o povo lá só fala demais. Eu não gostei da palavra, não gostei do jeito que oraram por mim, botaram a mão na minha cabeça, falou que Deus está tratando. Não gostei. Não, irmãos, Deus, Ele permite você passar no fogo, porque o ouro que não passa no fogo, ele é cheio de impureza. Você acha que você já passou no teste do fogo? Você acha? Você confirma? Você tem certeza que você passou no teste do fogo? O teste do fogo, irmãos, o ouro é aquecido a mais de 14 mil graus, e ali ele vai queimar toda a impureza para ele sair um tijolo maciço de ouro puro, 24 quilates. É a pureza máxima do ouro. O Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando uma palavra no seu coração. Não se curve. Não se curve diante da situação. Olha para Jesus. Se você não está dando conta de carregar sua bolsa de pedra, larga a bolsa de pedra no chão. Segue Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele fala assim: o meu fardo, ele é leve.
seguir a Jesus Cristo é maravilhoso. Passar dificuldade sem Jesus Cristo não vale a pena, mas passar dificuldade com Jesus Cristo do seu lado, segurando a sua mão, irmãos, não tem coisa melhor. Porque uma hora Jesus fala assim: olha aqui, chegou, você chegou no ponto, é aqui que eu quero que você fique, é aqui que eu quero. Foi difícil, não foi, filhinho? Mas eu estou segurando a sua mão. Então não se preocupe com as coisas que vão voltar para você. Olha aqui, essa leitura de Lucas 12 também, ela se confirma no livro de Mateus 6,33, que você sabe de cor. Fala para mim, Mateus 6,33. Eu não escutei nada. Ficou legal pro ensaio? Vamos lá, igreja, eu quero que você fale, porque você vai soltar essa palavra. Mas serão o quê? Mas é para buscar quem? Para buscar quem primeiro? O que Elias falou para a mulher viúva? Vai lá, faz primeiro para mim, depois faz para você. Faça primeiro para Deus, que Deus ele vai olhar para você, ele não vai permitir que falte. Se Deus está exigindo algo de você, dê. Deixa eu soltar uma palavra para você. Se Deus está pedindo algo para você e você está segurando, não segure mais a partir de hoje. Se Deus está pedindo algo para você, não segure mais o que Ele já pediu para você, que você sabe. Não precisamos repetir o que Deus já falou com você. Se Ele pediu para você algo, você sabe no seu íntimo o que Ele está pedindo para você. Então dê para Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer depois. Mas não espera a recompensa, se dê para Deus. Faça como o cego Bartimeu. Ele estava lá, irmãos, ele não via, mas ele escutou a multidão. Quem está aí? Quem está aí? Quem? É Jesus. Deus está passando. Ele ficou: Jesus? Jesus? Ele gritou: Jesus! A ponto de importunar a multidão que já estava gritando. Você tem que fazer mais barulho para importunar, para acabar e abafar a vozinha que fica no teu ouvido. Não! Começa: Jesus, Jesus, Jesus. Ele vai aparecer para você. Ele vai mostrar para você a vontade dele. E você faz: Senhor, seja feita a tua vontade. Não prevaleça a minha, mas que seja feita a tua vontade. Você conhece o Pai Nosso de cor? Você já orou o Pai Nosso? Já leu essa oração minuciosa, como é que ela é? Fala comigo ela. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, e venha a nós o teu reino. Quando você pede que o reino de Deus ele venha a você, você está pedindo o quê? A tua vontade? Quando você pede que o teu reino desça aqui, você está pedindo o seu reino carnal ou o reino espiritual? Se o reino espiritual desce aqui, você tem que obedecer o padrão da carne ou o padrão do espírito? E qual é o padrão do espírito? Lá no céu os santos estão lá: santo, 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 santo. Os animais: santo, santo, santo. Os 24 anciãos: santo, 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 santo. O padrão do céu é um, é santo, santo. Não é por quê, por quê, por quê, por quê. Não é porque, é amém, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem aqui: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem aqui está com fome? Todo mundo de barriguinha cheia, né? Amém, graças a Deus. Você passou fome hoje? Você acordou hoje para trabalhar? Quem acordou aqui de 4h30? Quem acordou de 5h30 para sair para pegar um ônibus? Saiu com fome de casa? E se saiu com fome de casa, chegou no trabalho e não tinha um cafezinho da manhã? Seu filho em casa não almoçou? Sua esposa, seu esposo em casa não almoçaram? Agora à tarde, você não fez o lanchinho da tarde? Fez, não fez? Faltou o pão? Não faltou o pão. Porque quando Jesus está no comando, quando Jesus está na direção, o pão não falta. Israel duvidou que o pão ia faltar. Deus mandou o maná e era um pão diário. Entenda isso aqui: Deus todo dia Ele vai te dar uma porção. Cabe você comer esse pão todo durante o dia. Amanhã Deus vai te dar outro pão para você comer. Não vai ser o mesmo pão de hoje. O pão de hoje, esse daqui, você está consumindo ele hoje. Amanhã vai ser outra palavra.
Amanhã vai ser outro culto, amanhã vai ser outro pregador, vai ser outros hinos. Domingo é outra palavra, domingo é outro hino, é outra coisa. Ou seja, o pão de hoje não vai servir para amanhã, porque Deus falou: amanhã não nos pertence. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Aí ele fala mais: perdoa as nossas ofensas. Tem uma tradução que ela fala assim, eu prefiro esta, pessoalmente eu prefiro: perdoa as nossas ofensas. Ela fala assim: perdoa, Deus amado, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ei, Cleitinho, vai falar? Vou falar. O quê? Sabia que tem bênção que você não recebe porque você está guardando um rancorzinho do seu irmãozinho do lado? Sabia que você está travado na vida porque aquele ressentimento está travando algo de Deus na sua vida? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A ação aqui é o quê? Para que você receba o perdão de Jesus, perdoe você também. Libere o perdão. Quantos dos irmãos já passou essa experiência de estar travado, se sentindo assim travado, assim, travado mesmo, e depois que você liberou o perdão, você se sentiu mais leve? A leveza do Espírito Santo de Deus é essa, é perdoar. Não é ter amnésia, é perdoar. É aquilo que te ofendia não vai mais te ofender. É você perdoar e ficar com o espírito leve. Irmãos, entenda: para que Deus seja o provedor na sua vida, você tem que se dar para Deus 100%. Deus não aceita você 50%. Você aí casado, você se dá 50% para o seu cônjuge? Você não vai aceitar. Seu cônjuge chega: ó, hoje eu sou 50% seu, os outros 50% eu sou da rua. Você não vai aceitar. A sua mulher chega e fala: eu sou 50% sua hoje, amanhã é do Tonhão. Você não vai aceitar. Por que você não vai aceitar? Porque Deus, ele não aceita você ser dividido. Ele quer ou você 100% para Ele, ou vá logo para o mundo. Vá de uma vez. Cleiton, não, cuidado com o que você vai falar, rapaz. Eu estou falando a palavra, irmão, me perdoe. A palavra fala: ou você é, ou você não é. Acabou esse negócio de você chegar aqui e ficar assim, no meio. Ah, hoje eu estou no altar, mas amanhã eu não quero no altar. Não sei. Não sei. Ah, não, vou ficar no altar, não. Não sei. Eu não sei o que eu quero. Deus, ele abomina a gente desse jeito. Ele quer você assim: Senhor, eu estou aqui no altar, Senhor, me usa do jeito que o Senhor quer. E guarda minha casa, minha família, e me usa, ó. Eu me entrego. Paulo, quando foi convertido, ele, quem é? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Duro é para ti recalcitrar. Eu vou mostrar para você quem é que manda, e vou mostrar para você o tanto que você vai padecer, e a partir de hoje você vai ser o mensageiro da minha palavra também. E Paulo se deu, ele jogou de corpo e alma, e ele se lançou de corpo e alma, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão, irmãos. Servir a Deus é abrir mão. Tem gente que aprende do jeito mais difícil, que servir a Deus é só uma via, é abrir mão, se chama renúncia. Quantos estão dispostos a renunciar por Jesus aqui hoje? Cuidado com o que você está prometendo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está contemplando. O poder que você sentiu aqui mais cedo continua operando aqui. Se você continuar dando lugar, você vai sentir o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração. Lembre-se que hoje é um culto de libertação, e ele está aqui para mudar a sua situação. Mas a situação vai mudar se você se entregar para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer que você se entregue. Olha aqui, versículo 27. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, não fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Tenho certeza que todos aqui têm um testemunho de algo que você não tinha condição de ter e Deus te deu. Tenho certeza que você tem um testemunho que você precisava de algo, você não tinha condição para ter, ninguém queria te dar, todo mundo queria que você saísse dali, e Deus pegou: eu vou te dar e vou mostrar quem é Deus. Deus faz isso, irmãos, porque Ele ama. Deus, Ele é um Pai. Se você começar a tratar Deus como um Pai e não como um Senhor, você vai ver a diferença. Jesus fala aqui: o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o filho sabe. Você aceita um empregado seu ficar o dia inteiro na sua casa? Você não aceita. Mesmo as empregadas domésticas não ficam lá o mês inteiro trancada namorando com a patroa. Chegou com a patroa: ó, fulaninha, pode pegar o fim de semana aí, eu vou fazer umas coisas aqui em casa, não quero ser aqui não.
filho não. O filho, ele dorme na sua cama, ele sobe em você, ele monta em você, ele fica babando em você, ele fica brincando com você. O seu filho, ele chama papaizinho, ele chega assim para você, te dá um abraço, ele chega a te dar um cheiro. É filho. E por que você não experimenta ter essa intimidade com Deus? Deus, ele está aqui só falando assim: vem para mim e eu vou abraçar você, vou tratar você como um filho que você é. Você é meio rebelde, é meio arisco, mas eu vou mudar você, eu vou transformar você. Aí o Espírito Santo de Deus entra em você e aquele bicho chato que era se transforma. Olha o Pedrão era um desviado, estava andando com Jesus endemoniado. Depois que ele se converteu, para o Espírito Santo descer primeiro em Pedro, houve uma necessidade de mudança em Pedro. E Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi chorar. O Judas não. O Judinha lá, ele traiu também Jesus. Mas o que Judas fez? Ele sentiu remorso e foi se enforcar. Repare, o diabo usou 2, mas teve um que olhou: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Jesus. E Jesus chegou assim, ó, como é que é o tratamento de Jesus: Pedro, você me ama? Aí Pedro: eu amo. Apacenta meu rebanho. Depois Jesus olhou para ele de novo: Pedro, você me ama? Ele já falou com a voz assim. Aí Pedro: Senhor, eu te amo. Pedro começou a pensar. Aí Jesus: apacenta meu rebanho. Depois Jesus de novo: Pedro, você me ama? Ah, rapaz, quebrou Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus tratou Pedro? 3 vezes. Na terceira vez: apacenta meu rebanho. Eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar você. Você é a pedra, eu sou a pedra, e você vai ser edificado na pedra. A pedra é Jesus. Então procure ser edificado em Jesus Cristo. Já falei aqui sobre você se edificar em rocha. Casa que é edificada na rocha, ela fica firme. Casa que é edificada em areia, ela cede e desmorona. Quando você se edifica em Jesus Cristo, irmãos, não tem abalo, não tem situação, não tem marido, não tem mulher, não tem emprego, não tem desemprego, não tem dinheiro, não tem nada que te abale, porque você está firmado em Jesus Cristo. E você olha para o alto e fala: Senhor, eu olharei para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que ouviu o meu clamor. Jesus, Ele te ouve e Ele está tratando você hoje. Então não fica inquieto pelo que você não tem. Jesus não gosta de gente ingrata, porque Ele tem dado tudo e a gente acha que não tem nada. Ele não gosta de crente que murmura. Ele não gosta de gente, de criança. Ninguém gosta de criança ingrata. Você não gosta quando, se você dá algo para o seu filho, ele fala: não queria. Você se chateia. Deus também não gosta de filho ingrato. Ele quer que você seja grato a Ele, e que você fale assim: Senhor, tem nada aqui na minha despensa, Jesus. Tem nada aqui, Senhor. Hoje eu comi um pouquinho de farinha com água e açúcar, só mesmo para enganar o estômago. O café também acabou, que está tão caro. Mas eu agradeço o Senhor Jesus Cristo, porque pelo menos eu bebi água doce. É difícil você agradecer nessa situação. Sabe como é difícil você abrir a sua despensa e você olhar que não tem nada lá dentro, e você ainda está na metade do mês? Sabe o que é isso? Você vê teu filho pequeno: papai, eu estou com fome. É difícil você imaginar uma situação dessa. Aí você quer murmurar: não, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado fôlego para viver hoje. Deus, Ele vai olhar aquilo ali, irmãos. Pode ter certeza que Deus, Ele ama um coração grato. Ele ama quando você tem gratidão dentro de si por tudo que você já tem. Quando você fala: Senhor, eu te dou graças porque eu pago o aluguel, porque eu estou aqui. O dinheiro, o salário que eu tinha, trabalhei, paguei as contas, tudo. Mas eu te agradeço, Senhor, porque eu tive salário para pagar as contas. Aí você chega e começa a falar para Jesus: Senhor, eu te amo. Experimenta chegar diante de Jesus hoje. Chega na sua casa hoje. Chega assim no seu quartinho, onde você ora. Começa a olhar para o alto e começa a falar: Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Não é porque eu tenho isso aqui,
Eu te amo porque o Senhor me deixa respirar ainda. Tem gente, irmãos, que está numa UTI. Daqui a pouco vai acabar o fôlego de vida dele. Tem gente que está internado, que não vai amanhecer. E você conseguiu chegar nesse culto hoje, para chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem sido tudo na minha vida. O Espírito Santo de Deus, Ele ama quando tem uma pessoa que se quebranta diante de Deus, não com interesse, mas quando você chega diante de Deus e se rasga. Irmãos, dá para você perceber quando o Espírito Santo de Deus, Ele está do seu lado quando você ora. Tem oração que você faz que você sabe que Deus não escutou, mas tem oração que você chega, você pode contar tudo. Irmãos, oração com Deus é uma conversa. O que eu estou falando aqui com os irmãos, isso também pode ser uma oração. É você chegar e falar: Senhor, olha, está difícil, eu vim para cá arrastado hoje. Eu vim, Senhor, porque não tinha outra saída. E eu queria ouvir o Senhor falar comigo. E o Senhor está falando com você. Começa me agradecendo pelo que você já tem, que eu vou te dar o que você não tem. Começa a mostrar para Deus que você ama Ele, irmãos. Eu estou aprendendo ainda. O que é você olhar para Deus e falar assim: o Senhor está aqui, não está, Jesus? Então fala comigo também. Aí Deus abre a palavra e fala. Não pergunta o que você vai comer, ou o que você vai vestir. Não fica inquieto. Deus odeia crente inquieto. Você também não gosta de criança inquieta, menino vai chato que fica andando para um lado para o outro. Deus, Ele ama aquele que está assim: Senhor, tem nada não, mas eu te agradeço, ó. Obrigado, Senhor, porque eu estou respirando. Tem sal e água lá, eu vou tomar para disfarçar e eu te agradeço. Eu quero ver se à tarde não chega um pão quente para você, com queijinho e manteiga ainda e um ovo frito. Por que você vive falando de comida, Cleiton? Eu sou cozinheiro. E o melhor jeito de você ilustrar as coisas é quando você fala de alimento. Porque você chega no estômago do crente e ele já começa a imaginar assim: hoje eu vou passar para os irmãos uma feijoada. Ai não, hoje eu vou trazer um miojo. Não! O que Deus tem para você é uma palavra bem temperada. É palavra com a presença de Deus. E eu tenho certeza que você também está assistindo a presença de Deus. E eu quero que você se liberte hoje. É um culto de libertação. E essa palavra da libertação, ela só vai entrar se você der lugar. Eu, pastor Rogério, os irmãos aqui, a gente pode chamar vocês tudo aqui na frente. A gente pode ficar sem garganta, cuspir o sangue da garganta aí no chão. A gente pode ficar gritando. Se você não quiser Deus na sua vida, não vai mudar nada. Eu posso fazer uma oração, você sentado aí, abaixando a sua cabeça agora, e Deus pode transformar tudo na sua vida. Você acredita que Deus pode transformar a sua vida? Você acredita que com a palavra de Deus liberada, você vai sair daqui liberto? Pastor Rogério fez uma pregação tão maravilhosa. Não foi porque ele falou, mas é porque Deus estava lá na boca dele. Ele falou e ele começou a falar assim: bota a mão na sua cabeça e começa a repreender, e começa a rejeitar tudo que está dentro de você. E se você fizer essa oração, irmão, você é liberto. Se crer em Deus, verdadeiramente sereis salvos. Crê no Senhor teu Deus de todo o teu coração, e você será salvo. Agora eu quero falar uma coisa para os irmãos. Por que buscar o reino? Porque isso aqui, irmãos, isso aqui vai tudo derreter, isso aqui vai acabar. Jesus pode voltar agora e pode voltar daqui 100 anos. E o que você está fazendo para ir para o reino de Deus? Não se preocupa com o que você vai se vestir. Não se preocupa com o que vai acabar, o que tem na sua despensa, o que deixou de ter na sua despensa. Não se preocupe com o que acabou, o que ainda nem chegou. Preocupe com a sua salvação, que é mais importante do que a sua despensa. Quantos dos irmãos estão preocupados com a sua salvação? Eu quero que você saia daqui refletindo hoje. Se o que você está sentindo falta é melhor suprir isso, ou suprir o vazio de Deus na sua alma, ou você pegar e se preencher com Deus, para quando chegar a sua hora Ele falar: vinde meu filho, eu vim te recolher. Eu quero que você pense nesse momento. Eu acabei já. Passado aqui é só bobagem. Feche os seus olhos. Você que quer mudança, você que quer mudança de vida, você que quer uma transformação, você que quer cura, quer libertação, você quer que o demônio saia lá da tua casa, você quer que o demônio saia do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua vida, você quer que o demônio saia de dentro de você.
Ora ao Senhor Jesus Cristo nesse momento. Eu posso falar daqui um monte de palavras, mas não vai fazer efeito. É você que tem que orar. Começa a orar aí. O Jesus quer ouvir a sua oração, não a minha. Feche seus olhos, começa a orar ao Senhor Jesus Cristo aí. Começa a buscar a presença de Deus. E começa a tirar da sua vida. Começa a falar: Jesus Cristo, tira de mim, Senhor Deus, tudo que te afasta de mim. Arranca de mim, Deus amado, tudo que me impede, Deus amado, de sentir ao Senhor. Tudo, Deus, que está impedindo a minha vida, Deus amado, de ver o Senhor, de sentir a Tua presença. Repreende da sua casa todo demônio. Repreende da sua casa tudo aquilo que não é de Deus que está lá. Repreende. O Espírito Santo de Deus, ele vai entrar, mas só se você permitir. Eu não vou ficar aqui gritando, sapateando, não. Você precisa orar. Igreja, você precisa orar, igreja. Igreja, você tem que estar orando, você tem que orar. Não estou impondo, mas se você quer que Deus mude a sua vida, você tem que orar. Então abra sua boca e comece a orar. Não adianta eu ficar aqui prolongando o culto, não. Você tem que orar e expulsar da sua vida o que te afasta de Deus. Aleluia, pastor Leandro. Aleluia, Jesus. Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar aqui minha esposa a estar fazendo a oração da fé. E logo após a gente já vamos estar dando as bênçãos apostólicas. Amém? Glórias a Deus. Peço à igreja que já pode se colocar em pé. Obrigado pela sua visita hoje. É sempre uma alegria ter você aqui. A porta da nossa igreja está sempre aberta, e será um prazer recebê-lo de novo. Deus o abençoe e tenha uma ótima semana. Obrigado pela sua visita hoje. É sempre uma alegria ter você aqui. A porta da nossa igreja está sempre aberta, e será um prazer recebê-lo de novo. Deus o abençoe e tenha uma ótima semana. Obrigado pela sua visita hoje. É sempre uma alegria ter você aqui. A porta da nossa igreja está sempre aberta, e será um prazer recebê-lo de novo. Deus o abençoe e tenha uma ótima semana.